É uma coisa muito como foi, era uma coisa terrível, era uma coisa devastadora, digo-lhe. É uma coisa muito empolgante, eu adoro ser jornalista, é a minha profissão. Primeiro, em Portugal, a escrita não é profissão, não é? E ninguém tem profissão de escritor, não há disso. Mas a minha profissão sempre foi o jornalismo, eu adoro o jornalismo. Eu tenho 3 escritas, a poética, a ficcional e o jornalista. E é a profissão mais longe do mundo. É uma profissão de risco, é uma profissão de fé. Dizer a verdade e passar a verdade. Ora bem, informar da verdade. Dar a verdade a conhecer às pessoas. No tempo do fascismo isto era muito difícil porque havia censura. Muitos jovens jornalistas hoje, quando nós estamos a falar, dizem, mas censuravam, mas como? Mas censuravam como? Censuravam tudo, cada palavra. Não havia uma palavra que pudesse sair num jornal que não fosse censurada. Não fosse passado para a censura. A censura não passasse. Os olhos por cima. Não lesse. Portanto, havia uns senhores, que eram os meus coronéis, numa casa, ali assim, ao pé do lado de Camões, mais para cima, na Rua da Misericórdia, era aí que o senhor estava. E os jornais estavam quase todos naquela altura no Bairro Alto. Era um centro, então, era o Diário de Lisboa, menos o Diário de Notícias, que sempre esteve onde está, que é ao pé de Marquês de Pombal, que é no lado de Marquês de Pombal, no fim da Avenida da Liberdade, mudou. Nós fazíamos, é uma coisa terrível e devastadora. Eu acho que a minha geração foi muito devastada por esse contacto direto com a censura todos os dias. Era uma coisa terrível, porque nós tínhamos que aprender formas de escrita que é inconcebível, que era dizer nas entrelinhas aquilo que não se podia dizer às claras. E mesmo assim, havia um menino em todas as redações, 2 meninos normalmente, que havia lá, que tinham que levar em todos os jornais, que iam levar as coisas à censura, aos meus coronéis, e que depois, se os coronéis telefonavam, diziam, já podem vir buscar. E, entretanto, os jornais não se faziam. Continuavam a ser escritos, mas não podiam sair. Isto é uma coisa hoje impensável para os jornais, que são feitos a toda a brida, que são feitos a uma velocidade enorme, que são feitos a correr, que passam a vida, que ainda hoje falámos nisso, a dizer alegadamente aconteceu isto, alegadamente aconteceu aquilo, parece que, supõe-se que, isso era impossível para nós, porque a escola de jornalismo que havia, não há alegadamente, a gente tem que ir ver na fonte 2 vezes, certificar-se que é verdade. Não se pode andar a mentir às pessoas, não se pode andar a dizer coisas falsas, não há alegadamente. Isso era uma coisa que nunca se lê no jornal da época, se vocês forem aos jornais. Alegadamente ele é criminoso, alegadamente roubou, alegadamente não sei o quê, supõe-se que, diz-se que... Isso não é possível. Não era possível. Isso é construção. Agora, depois, a ética jornalística. Agora, depois de tudo que está escrito, vinha o menino levava, o menino trazia, e quando nós abríamos aquilo, nunca sabíamos o que lá estava dentro. Metade das coisas estavam riscadas a lápis azul pela censura, escrito censurado ao lado, censurado ao lado, censurado. E era proibido ficar no buraco, portanto havia um sítio para pôr uma notícia, essa notícia era cortada. Não era possível vir o buraco branco, porque isso era uma denúncia da censura. Eles estavam lá, mas eles não queriam dizer que estavam lá. Não queriam que se soubesse, digamos assim. E então, nós tínhamos já que ter coisas já censuradas antes, para poder meter lá, mesmo que aquilo fosse há 3 dias atrás. Não interessava, não podia vir em branco. E de repente, deparávamos com um texto que tinha 4 ou 5 coisas, tinha pedaços de texto assim cortado, nós não podíamos utilizar outras palavras, porque se utilizássemos um texto novo para ali, tinha que voltar à censura. Portanto, com as mesmas palavras que eles tinham nos deixado, que eles nos permitiam, nós tínhamos que arranjar a notícia. Portanto, podíamos cortar, mas não podíamos acrescentar, porque se acrescentássemos, tinha que voltar à censura. Isto hoje é impensável à velocidade a que se anda. Mas isto é assim, eu costumo sempre contar uma história, eu era sempre jornalista da cultura,
e dirigia, por exemplo, suplemento literário da Capital. Não era um suplementozinho, semanalmente eram 40 páginas. Era uma coisa grande. Então, uma vez, e eu costumo dizer isto, o poeta António Ramos Rosa costumo dar, porque isto é o exemplo mais espantoso, não é? Para vocês verem a cultura, a ideia que a censura tinha, quem eram eles. Era um homem que vivia muito mal, o António. E naquela altura, não se pagava poesia, como ainda hoje não se paga. A única pessoa que pagava poesia era o Diário de Notícias, a Nadeste Ferreira. E eu, naquela altura, a Capital tinha dinheiro. E eu tentei convencê-los a pagarem o António. E então, combinou-se com ele que ele publicava só poesia na Capital, portanto, tirando dos livros, claro, mas quer dizer, em jornais só publicava, era o exclusivo, como se dizia, e eles passavam-lhe a pagar 500 escudos por semana, e porque ele estava com fome, e a criança, e aquilo era uma miséria. Então, as coisas iam à censura, foi à censura, e quando voltou tinha menos 4 versos, uma vez. E eu disse, meu Deus, eu não posso pôr um poema com menos 4 versos, não é? Também não posso ir pedir outro poema, porque tem que voltar à censura, e capaz de vir com menos 4 versos outra vez, e eu não posso estar a atrasar isto, o jornal tem que sair. Aí eu disse ao Rodolfo Iriarte, porque o pior da censura, se assim se pode dizer, era nós discutirmos com os colegas. Tínhamos que discutir. Oh, Sr. Coronel, não faça isso, então corta isto. Sr. Coronel, isto é horrível, vocês não podem calcular o efeito que isto tem no jornalista. Isto é diário, eu não estou a falar a vocês em uma vez por mês, estou a falar 365 dias por ano. Não é? Aí eu peguei e disse, olha, ao chefe de redação, eu tenho que ir lá falar com ele, porque cortaram o quadro, então vai lá. E lá fui, porque de vez em quando a gente ia lá. Chego lá e ele disse, moça Dona Maria Teresa Horta, a senhora, eu nunca vi, a senhora já sabe, não vale a pena vir discutir, porque aquilo que corta, está cortado. Eu disse, então, Sr. Coronel, corta 4 versos num poema do António Ramos Rosa. E ele responde-me isto, ó minha senhora, eu cortei 4, a senhora fica aí com imensos. Portanto, a noção que ele tinha e a cultura dele era isto. Se o poema tinha 80 versos e ele cortava 4, desculpe lá, que a senhora está-se a queixar de quê? Foi o que ele me disse. Ó minha senhora, está-se a queixar de quê? Então fica com tantos aí. Claro, aquilo que eu fui fazer foi chegar ao Rodolfo Iriarte e dizer, nós vamos publicar o poema, mas o Ramos Rosa não pode ficar com a dinheiro. E ele disse, olha, tu deixas estar assim, a gente paga-lhe à mesma e os senhores do dinheiro vão dar por isso. E realmente ninguém deu que não vinha lá o poema, que eles nem deviam ler, e o António não ficou prejudicado. Mas a realidade é esta. E a coisa torna-se mais grave depois, naquela altura da chamada primavera política, como eu costumo dizer, que mais parecia um inverno rigoroso, em que o Marcelo Caetano diz, os senhores, há eleições livres, os senhores podem fazer eleições. Sabendo ele que depois vai aldrabar nas urnas. Muito bem, o que é que acontece? Acontece que nós fomos para as eleições de peito aberto. A partir daí, até aí, eles sabiam que a senhora fulana, que a senhora cicrana, o senhor fulano, mas era uma ideia. A partir daí a gente apareceu com as nossas ideias. Fizeram-se comícios, fizeram-se não sei o quê, o Ari dizia, a poesia é uma arma. Ora bem, eles nunca ligavam à poesia, que era coisa de paralícia, de uns malucos, uns lunáticos que fazem. A partir da altura em que nós viemos a Natália Correia, o Ari dizer, a poesia é uma arma, a poesia é revolucionária, eles disseram, é. E o senhor Coronel disse-me isso, minha senhora, então a poesia não é uma arma. Então os senhores dizem que a poesia é uma arma e a senhora agora não quer que eu... Mas para que é que os senhores vão fazer censura nos poemas agora? Minha senhora, então os senhores que dizem que são uma arma, e pergunta-me a mim, porquê é que a gente censura? Porque eu sei que nos querem dizer que era uma arma. Nós não queremos arma na mão dos senhores. Pronto. Isso é devastador, a partir daí, porque eles sabiam onde iam. Sabiam, vamos àquele, vamos ali, vamos àquele. E quando eu um dia estou de férias, o Moreira Batista me diz, o ministro, me telefona para lá e diz, a senhora Maria Teresa Horta está na rua. Como é que pode estar na rua se ela está em férias e não fez nada? E ele aí vai ter com o Queiroz Pereira, que era o dono do jornal, do banco,
e diz, esta senhora tem que ir para a rua porque o governo quer, e o Queiroz Pereira fala para o Manuel António José, que era diretor, e diz, essa senhora está na rua porque eu quero, porque eu sou o dono do jornal, tenho dinheiro. Aí, ele vai falar com um escritor que fala com o David Barão Ferreira, que ia receber um prémio, que eu escrevi para ele receber. Aí ele diz, então não recebo nada. E não venham dizer que há censura que tiram, porque eu sou professor na faculdade e disse nas minhas aulas. E vou dizer isso, volta cá toda a gente, volta tudo para trás. E na altura em que volta para trás, eles dizem, mas essa senhora então fica, mas não pode mais escrever o nome dela, nem assinar. E foi assim que eu cheguei ao 25 de Abril. Não assinava nada, escrevia, mas não assinava, nem... Mas eu, o chefe de redação quis saber porquê. Porque aí ele explicou. Porquê? Porque se vier assim escrito, chegaram as andorinhas no jornal, é uma coisa. Se vier, chegaram as andorinhas de Maria Teresa Horta, é outra. É isto. Porquê? Porque eles sabiam quem eu era.